Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para mais um conteúdo, né? Vem comigo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicação, vamos falar sobre os cuidados com as medicações dos pacientes, um tema muito importante que tem tudo a ver com a sua futura profissão, com o que você vai fazer, certo? Então, o cuidador ele tem que sim dominar essa parte de cuidados com a medicação. E hoje a gente vai falar de coisas que vocês às vezes têm muitas dúvidas, né? Receitas, algumas coisas interessantes. Então, preste atenção, vai lá pegar seu material que vai começar mais um conteúdo bacana para vocês. Vamos lá? Gente, então, como eu falei, né, o tema de hoje é cuidados com a medicação do paciente, com as medicações em si. E aí a gente vai trabalhar, vai falar desde a parte de armazenamento, de receitas, como também algumas coisas que até a gente viu em alguns módulos. Lembra lá em outro módulo que a gente também já tinha trabalhado, a parte de construção de tabelas de medicamentos e tudo mais, né? Então, prof, onde é que eu vou encontrar todo esse conteúdo? Onde é que eu encontro esse conteúdo? Lá no meu material. Você vai abrir lá o seu capítulo 18 e 19, finzinho já do nosso módulo maravilhoso, né? Então, lá no capítulo 18 e 19, a partir da página 76, vocês vão encontrar tudo sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, vai lá, dá uma lida, faz um fichamento, organiza as ideias, tá? Para que fique tudo direitinho. Não pode vir assistir o conteúdo e esquecer também o material, certo? Tem que fazer as duas coisas. E aí, no fim de tudo, faz o nosso exercício de fixação, que como vocês sabem, né? A gente envia o link e vocês nos mandam de volta. Tô gostando de ver todo mundo fazendo, participando, tem que ser assim, tá? Então, vem comigo, capítulo 18 e 19, a partir da página 76. Gente, então, vamos começar com uma pergunta muito importante que tem tudo a ver, né, com o nosso conteúdo hoje, que é: vocês acham que o recebimento, né, quando eu recebo lá as medicações do meu paciente e como eu armazeno, vão interferir na qualidade do produto que eu vou oferecer para ele? Vai interferir na melhora ou não daquele paciente quanto à doença que ele tenha? Às vezes a gente pensa isso e fala, claro que não vai interferir, né, não tem nada a ver. A medicação ela já chega lá com sua eficácia, garantindo que tem o seu efeito, então não tem muita coisa a ver. Eu acho que guardar de qualquer jeito, enfim, não vai fazer diferença. Mas faz toda a diferença, certo? A gente vai aprender hoje sobre isso, eu vou falar para vocês, mas já adiantando, é importante que vocês saibam que o modo de armazenar, ele pode alterar propriedades físico-químicas das medicações e fazerem com que essas medicações não funcionem como deveriam funcionar, certo? Que percam algumas propriedades, que não tenham mais a ação que elas deveriam ter. E aí isso é preocupante e foi apenas o modo de armazenar que não foi correto, certo? Então, a gente acha que é besteira, mas é muito importante. Mas antes disso, eu queria que a gente prestasse atenção em algo muito importante, que são as receitas, né? Nós, cuidadores, temos muito contato com receitas, porque a gente acompanha pacientes que vão receber receitas, que tomam medicações, a gente acompanha os pacientes numa consulta médica, e até nós mesmos, né, como pessoas também, recebemos receitas quando estamos doentes, quando vamos a uma consulta. Gente, a receita, a primeira coisa que vocês têm que entender, a receita ela é um documento, certo? E todo documento, ele precisa ser legível, ele precisa ser escrito de maneira clara, e ele precisa que ambas as partes que estão lá fazendo parte daquele documento entendam. Então, existe muito ainda aquela coisa, né, de endeusar a profissão médica e não poder perguntar o que está escrito na receita, porque só ele que lê o que está ali. Isso não é verdade, tá, gente? A gente tem que entender que quando uma medicação ela é prescrita, tanto quem prescreveu tem o dever de saber o que está prescrevendo, como também quem recebe a receita tem também o dever de saber o que está escrito ali, certo? Então, muitas vezes a gente não presta atenção nisso e sai de uma consulta, por exemplo, sem saber qual é a medicação que foi ali prescrito. E isso é muito sério. Se a gente está com o nosso paciente ou se estamos nós mesmos em consulta, a gente tem que entender que o momento correto para saber qual medicação está ali escrito é na hora da consulta,
certo? Então, às vezes a gente passa essa responsabilidade para a farmácia, né? Depois que chega na farmácia, que vai perguntar lá, o farmacêutico, o atendente de farmácia, olha o que é que tá escrito aí, qual foi a medicação que ele passou. Mas o momento da gente saber qual foi essa medicação é lá, ainda no consultório, porque são lá que vão ser tiradas as dúvidas, certo? Então, nós temos o direito de perguntar. E quando você está acompanhando um paciente, você tem que saber e sair daquele consultório com a medicação que ele vai tomar, certo? Então, você tem que saber qual é a medicação. Quando a gente não entende a letra, a gente pergunta, não tem problema nenhum perguntar. Problema tem a gente sair de uma consulta com o nosso paciente sem saber o que ele vai tomar. Aí, isso aí é problema, certo? Isso aí não pode acontecer em nenhuma hipótese. Então, que fique muito claro isso. E aí, eu trouxe para vocês algumas coisas importantes que a gente precisa saber, tá? Então, lá quando a gente estiver diante de uma consulta ou estiver lá com uma receita, a gente precisa saber o medicamento que está prescrito, como eu já falei bastante aqui, né? Uma orientação muito importante, você como cuidador e até como paciente, guarde a última receita, principalmente se o paciente ele toma medicações controladas, certo? Porque muitas vezes essa receita ela vai servir como parâmetro para outra consulta. Então, é muito comum, às vezes, ou quando muda de médico, ou até no mesmo médico, a senhora tem a receita antiga? Então, a receita ela nos dá um norte para saber as medicações que aquele paciente toma, certo? E é muito importante que a gente também entenda sobre os tipos de receita, para saber quando aquela receita vai nos possibilitar comprar uma medicação controlada ou não. Então, é muito importante que a gente tenha esses 3 parâmetros aí na cabeça, certo? Então, os cuidados com a medicação vão desde a medicação em si até dos cuidados com a própria receita. A gente tem que entender isso. Aqui, eu trouxe os tipos de receita para a gente conhecer. Esse é um receituário comum, gente. Todo mundo já viu, né? Geralmente, aqui são prescritas medicações que não são controladas. Então, são medicações que a gente pode comprar, inclusive, sem receita. Mas, quando você vai a uma consulta, você vai sair ali bonitinho com essa prescrição, certo? Então, esse é um receituário comum. Não tem nenhuma especificação nele. Ele apenas tem que conter o nome do paciente, né? O nome da medicação na dose correta. E a quantidade correta, data e o local que foi prescrito. Mas nada demais, né? Carimbo e assinatura. Aí aqui a gente tem um receituário que eu trouxe para vocês conhecerem, né? Que é o receituário amarelo. Não se preocupem que quando a gente retornar eu vou falar mais sobre esses receituários. Vou levá-los para vocês conhecerem, pegarem, ver como é, certo? O receituário amarelo a gente também não vê muito, apesar de alguns pacientes usarem, mas aqui são utilizadas medicações mais psicotrópicas, algumas psicotrópicas, certo? Mas algumas alucinógenas, né? Então, a gente não vê tanto isso, mas aqui pode acontecer de um paciente utilizar e eu preciso conhecer e saber que essa receitinha que parece um cheque, que é parecida com a azul, mas que é amarela, também é para medicação controlada, certo? Cada receita dessa vão lista, gente. Por isso que eu trouxe aí, ó, A1, A2, A3... são representantes dessas listas. Então, aí na A1 tem alguns medicamentos que são da lista 1 e que vão nessa receita. E assim por diante, tá? Então, toda medicação, ela é classificada pela Anvisa, ela vai receber uma tagzinha, né? Vai receber lá uma classificação. Então, essa medicação, ela é A1, ela é A2, ela é A3. Essas listas facilitam, né, o trabalho para saber em que cada tipo de receita vai cada medicação. Claro que quem tem que saber isso é quem vai prescrever, nós não precisamos saber. Mas aqui é para vocês entenderem, né, o porquê que eu não posso pegar uma medicação que é lá na azul e botar na amarela, porque cada tipo de receita tem listas de medicamentos que vão naquela, certo? Então, essa é a amarela e as listas que vão na amarela é a lista 1, A2 e A3. Prof, se eu quiser saber essas listas, gente, aí você entra lá no site da Anvisa, digita lá, listas de medicamentos controlados, né? E aí vai aparecer todas as medicações que vão na amarela, todas que vão na azul e assim por diante, certo? Mas, novamente, retorno dizendo que isso é importante para o prescritor. Nós precisamos conhecer e saber que aquilo ali é uma receita controlada. Mas qual vai em qual, isso não nos compete, certo? A segunda que eu queria mostrar é a azul,
certo? Só para vocês conhecerem também. A azul, ela também é muito conhecida, parece um chequezinho também, e vão medicações controladas, né? Essa aqui a gente vai ver muito, nossos pacientes vão usar muito, porque aqui é que vão diazepam, bromazepam, lorazepam, rivotril, né, que é o clonazepam, todas as medicações controladas indutoras do sono, elas geralmente vão aqui nessa azul, e a gente tem que entender que aqui essa é para medicação controlada, certo? Aí, outra também que eu trouxe para vocês conhecerem é a dupla nacional, né? Essa dupla nacional, gente, inclui listas de C1, né, que são muitos, inclui também os C4, aqui, por exemplo, vão medicações para Parkinson, medicação para depressão, certo? Então, alguns antipsicóticos, anticonvulsivantes para convulsão, então aqui vão outras medicações, certo? Aqui, essa receita a gente também pode encontrar. Ela vem em duas vias, essa. Vem uma por trás e outra na frente. Às vezes a por trás é amarela ou azul, né? Vai depender do local que produz, mas o que importa é a da frente, que ela é sempre branca, certo? Essa é a dupla nacional, como a gente chama, e vão muitas medicações. Então, lembrem disso. Essa aí que vem duplazinha, essa azul e essa amarela são controladas. Quando vocês virem, vocês já sabem que o paciente vai usar uma medicação controlada. E aí pergunta, doutor, qual é essa medicação mesmo? Eu já sei que é controlada, mas qual é? Para vocês terem um controle, certo? Claro que isso aqui é um bônus, eu trouxe a mais para vocês conhecerem e a gente vai mostrar para vocês no retorno, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter é no armazenamento, certo? Então, além de conhecer as receitas, a gente precisa também armazenar de maneira correta as medicações. Então, nunca deixar exposto à luz solar demais, né? A locais úmidos, ambientes sujos que não tenham lá, né? O mínimo de limpeza possível. Então, evitar, né? Em locais com proliferação de pragas, baratas, insetos, ratos, enfim. Isso aí é o mínimo que a gente espera, né? Mas evitar também luz solar em excesso, evitar destacar as medicações, gente. Tirar a medicação lá da sua embalagem original, tirar da caixa, tudo isso a gente não recomenda, porque eu estou expondo a medicação à luz, ao ambiente, certo? Então, vejo muito aquelas caixinhas vendendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí tem gente que destaca os comprimidos das cartelas e deixa os comprimidos lá já abertos dentro, né? Isso é errado, porque isso aí expõe a medicação à luz, à temperatura, mistura com outra medicação. Então, se você for fazer isso, que faça com cuidado e que não retire da embalagem, né? E até às vezes, gente, quando a gente retira da própria caixa, a gente perde ali informações muito importantes. Na caixa da medicação vai ter lá prazo de validade, né? Vai ter o lote. A gente já conversou sobre isso e vocês sabem o quanto é importante a gente evitar essas coisas, tá? Então, por isso que eu não vou nem ficar aperreada com isso, que eu sei que vocês já têm essa noção, tá? Então, vamos em frente. Aqui eu trouxe só algumas observações, né? Atenção lá às medicações tarja preta. Sempre que um paciente da gente tomar medicação tarja preta, deixa ela separadinha, certo? Num canto mais especial, para ele de repente não tomar errado e tomar medicação em excesso, certo? Acontecer algum acidente. Então, sempre que o paciente tomar tarja preta, fica mais atento ainda, certo? Às medicações. Atenção se ele tomar medicação refrigerada, né? Então, se ele faz uso de insulina, se ele faz uso de algum coleiro que tem que ficar na geladeira, a gente também tem que ter essa atenção para colocar direito. E o armazenamento em geladeira nunca importa, ao contrário do que a gente acha, é para armazenar a medicação sempre no meio da geladeira, nunca em freezer nem em porta, certo? O freezer vai deixar congelado e a gente não quer, e a porta, gente, é o local que mais tem contato com o meio. Então, quando eu abro lá a porta para pensar, abro a porta da geladeira, eu vou pensar aqui o que é que eu vou comer. Naquele tempo, a medicação que é para ficar numa temperatura ideal, perde essa temperatura porque tá lá, ó, o ambiente esquentando a medicação enquanto você tá com a porta aberta da geladeira, certo? Então, não se guarda na porta, nem no freezer, é no meio mesmo, nas prateleiras, tá? Ter atenção com os vencidos, então sempre dá uma olhada se a medicação não venceu, o prazo de validade, certo? Isso é importante também. E os outros produtos, né? Produtos de limpeza, de higiene que o paciente fizer uso, ter cuidado para não misturar, para não contaminar as medicações, isso é muito importante e a gente tem que estar atento, tá? Outra coisa importante é que a gente leia a bula, meu povo. A bula dos medicamentos vão nos dizer muitas coisas. Então, eu sempre digo, nunca joguem a bula fora. Nunca joguem. Apesar da gente consultar lá na internet, às vezes você tá sem internet, você tá sem celular, né?
você vai ver no papel. Então, toda a bula, ela hoje é disponível na internet, você consegue ter acesso. Mas eu sempre peço para vocês, enquanto o paciente estiver tomando a medicação, não jogar a bula, porque é na bula que a gente vai encontrar várias informações, né? Eu vou encontrar para que serve o medicamento, vou encontrar sobre efeitos adversos, vou encontrar sobre superdosagem, né? Sobre quem não pode tomar aquela medicação, ou seja, as contraindicações. Então, é lá que eu vou encontrar tudo o que eu preciso. E hoje a bula, ela tá com uma linguagem bem mais fácil. Antes a bula era chata de ler, né? Quem aí gosta de ler e já tentou ler uma bula, antigamente via que era chato. Hoje a bula é toda norteada por perguntas e respostas. Então ficou mais fácil, a letra aumentou por lei, tá? Pra gente ter mais acesso e ter mais vontade de ler, porque não deixa de ser uma busca de informações, certo? Aqui eu trouxe só um esquema do como é uma bula, né? Vocês já conhecem o que é uma bula e o dever de casa é ler uma bula. Leiam uma bula e tirem as dúvidas comigo, certo? Vocês vão ver como tem informações bacanas e todo mundo consegue entender as informações que contém lá nas bulas, tá? Era isso, pessoal. A gente pincelou muitas coisas, né? Focamos em algumas mais importantes. Foi bem legal. Lembrem que vocês precisam fazer o exercício de fixação, que é agora por formulário, né? Tá bem mais tranquilo de fazer. Trouxe até uma questão que vocês vão encontrar lá. Vamos ler aqui. É importante que as receitas sejam legíveis e que o paciente e o cuidador pergunte qual medicação está sendo prescrita em casos de dúvidas. E aí? Não aceito errar, hein? Verdadeiro ou falso? Aí vocês que vão marcar lá, tá bom? Nosso próximo conteúdo, o que é? Vamos fazer uma grande revisão. Nós vamos revisar todo esse módulo, certo? Foi um módulo que a gente trabalhou muitas coisas. Eu vou preparar uma revisão bem bacana pra gente fazer, tá? Pra gente ficar, ó, com tudo fresquinho nesse módulo maravilhoso que a gente trabalhou, certo? Então, aguardo vocês. Foi muito prazer estar aqui novamente. Vocês sabem que eu adoro vir aqui pra vocês, pra gente conversar e aprender mais, né? Então, beijão, boa semana, estudem!